Olá pessoal, tudo bem? Marcelo Eduardo já falando aqui com vocês. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a atuação do escritório em um dos campos, né? Eu falei no último vídeo sobre o planejamento tributário, sobre uma bandeira que eu levanto, que é a não criminalização do contribuinte, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre o terceiro setor, que é uma paixão minha, né? Uma área que eu tenho muito carinho, né, por entender a sua necessidade e a sua importância no cenário brasileiro, né? O terceiro setor, para quem não conhece, é formado por entidades que não têm um fim lucrativo como seu objetivo, né? Por exemplo, clubes, associações, ONGs e OCIPs, né? Elas não têm o intuito lucrativo, a finalidade lucrativa, né? Elas servem, na verdade, para preencher lacunas deixadas pelo Estado, né? Seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área social. Então ela vem para preencher essas lacunas, né? Em alguns municípios, como por exemplo um cliente nosso aí de projetos sociais, ela, na minha opinião, faz mais do que o próprio Estado. Certo? Hoje a ILE, em Solidade, tem uma atuação muito sólida com a educação, com saúde, com alimentação. Com alimentação, isso é fundamental, o combate à fome, né? Então, assim, os pilares, a saúde, a educação e a assistência social. A ILE hoje tem esse trabalho em Solidade. Então, um grande abraço para Jairo Pacheco, um exemplo, né, que deve ser multiplicado. Como, por exemplo, em Belo Horizonte, o projeto está sendo replicado, já está em andamento, pequeninos. Quem for aí de BH e estiver vendo o vídeo, vá conhecer o projeto, vale a pena. Então, assim, preencha essa lacuna do Estado, né? É esse o intuito do terceiro setor. Lógico que clubes têm uma destinação diferente, principalmente os clubes esportivos, né? Tem a finalidade de promover, né, esporte, lazer e cultura para os associados e, quando tem uma destinação social, aí sim para a comunidade, né? Tem que também entender que dentro do próprio terceiro setor tem instituições com públicos-alvo diferentes, né? Eu gosto de juntar fundações públicas, privadas, ONGs e OCIPs em um grupo, que tem um caráter mais aberto, um atendimento populacional mais aberto, né? E os clubes, entidades paradesportivas e esportivas, é um cunho mais fechado, que pertence mais aos associados, né? Aos integrantes, né? Lógico que tem as aberturas para a comunidade, mas o foco inicial é para os associados, né? Um ponto interessante, a maior dificuldade do terceiro setor, principalmente no nosso país, é a sua manutenção. Eu fico assim, uma coisa que eu gosto de falar com meus clientes que tem que ver a ONG num cunho empresarial. Mesmo que ela não dê lucro, ela tem que ter lucro, ela tem que ter receita, ela tem que ter um caixa para sobreviver, né? Então, assim, não adianta a gente observar uma ONG apenas com um olhar filantrópico, né? A gente tem que olhar ela com um olhar empresarial, né? Todas aquelas obrigações acessórias, por mais que ela seja imune, mas todas as obrigações acessórias devem ser cumpridas, né? Então, assim, tem que aparelhar essa instituição com elementos que ajudem e auxiliem a sua subsistência. Eu tive o privilégio de conhecer algumas instituições, eu estou falando agora mais de caráter geral, algumas instituições que têm esses núcleos, núcleo de captação, RH, diretoria, tesouraria, e é fantástico, além de ser necessário, é extremamente necessário, certo? Que o terceiro setor tem essa visão empresarial da instituição. O funcionamento, a sua estrutura tem que ser vista dessa forma. Não dá para ser de qualquer jeito, né? Então, assim, o primeiro embate que eu tenho quando eu sou convidado a conhecer a instituição é esse: tentar profissionalizar o seu organograma. E não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto que a gente ataca, né? E assim, a primeira dica que eu dou para quem gosta do terceiro setor, para quem atua no terceiro setor, para quem deseja abrir uma ONG,
faça um plano de negócio, lembrando que não tem finalidade lucrativa, mas se não tiver receita, não funciona a instituição que você deseja montar. Isso aí é fundamental. Vivemos num mundo capitalista, sem verbas, não tem como promover o bem ao próximo por meio de uma ONG. Não tem, infelizmente. Vamos lá, vamos falar de receita então. Né? Já que tem que constituir com dinheiro para montar uma ONG, vamos falar de receita. O terceiro setor, primeiro assim, algumas instituições que eu conheço vivem exclusivamente de doações, sejam de pessoa física ou de pessoa jurídica, mas vivem apenas com base em doações. Isso é muito limitado. Por quê? Primeiro, a oscilação financeira que o doador tiver, ele corta a doação. Primeiro, a oscilação financeira que tiver. Como agora estamos passando no momento de crise do Covid. Né? Então, assim, quem atua com o terceiro setor, a primeira coisa que ele tem que ter atenção é isso. Você não pode ter a manutenção de sua instituição vinculada a apenas um segmento de captação, que é o de doação de pessoa física ou jurídica. Esse é o primeiro ponto que eu toco. Certo? Não dá. Você tem que ter outros canais de captação. Porque se uma crise financeira, econômica, pega uma forma de captação, tem as outras que podem dar subsistência à sua instituição. Até que as necessidades não param, pelo contrário. No momento de crise, como que estamos passando agora, elas duplicam. Então, isso o integrante do terceiro setor tem que ter ciência dessa dificuldade que ele vai ter. Né? Outro ponto, quando a gente fala de instituições, seja elas clube, associação, fundação, ONGs ou OCIPs, existem editais públicos e privados, né? Como, por exemplo, Fundação Itaú, Bradesco, entre outros. Né? E editais públicos, como a Lei de Incentivo ao Esporte, Lei de Incentivo à Cultura, editais de saúde, né? De saúde também interessante demais para pessoas com portadores de deficiência. Né? Então, assim, existem N tipos de editais. Mais um exemplo de instituição privada, o Instituto Viva Cidadania, que tem um trabalho brilhante, ajudando com cursos profissionalizantes e o setor carcerário em todo o Brasil, né, que são os aposentados de Banco do Brasil, que são os gestores desse instituto. Né? Então, assim, existem N possibilidades. Agora, a instituição tem que estar apta a pleitear esses recursos. Por exemplo, vamos dar um exemplo de um clube. No Brasil, existe um comitê, o CBC, é o chamado Comitê Brasileiro de Clubes. Né? Isso é só um exemplo de captação que os clubes podem pegar. O CBC, além de fornecer editais, lógico que tem um custo, né? Vou explicar. Além de fornecer editais para equipamentos materiais, recursos humanos, competições, né? Ele também possibilita ao clube participar de competições. E isso é espetacular. Ajuda na formação de atletas olímpicos e paralímpicos. Né? Campina Grande agora tem um campestre, né? Que é incluso, né? que conseguiu ser vinculado ao CBC e está prestes a ser filiado. Né? Então, assim, é uma forma de captação. Outra, Lei de Incentivo ao Esporte, onde vamos poder captar recursos do imposto de renda. Em vez de aquela pessoa física ou jurídica destinar todo o pagamento ao Estado, ele pode destinar uma porcentagem de 1% pessoa jurídica dentro do lucro real e 6% pessoa física para um projeto que ele apoie. Entendeu? E isso, infelizmente, é desconhecido por muitos. Muitos não conhecem essa possibilidade de ajudar projetos que estão em sua cidade, em seu bairro, no clube que você gosta. Então, assim, esse ponto é fundamental. Vemos clubes grandes como Minas, Pinheiros, divulgando essas políticas, principalmente no final do ano. Né? Então, assim, existem N formas de captação de recursos para o terceiro setor. Agora, a instituição ela tem que estar apta, tem que estar com as certidões em dia, tem que estar com o seu estatuto adequado às normas de transparência, gestão, exigidas tanto pela portaria 115 de 2018, como pelas leis de incentivo, como também o próprio Comitê Brasileiro de Clubes, no caso do clube especificamente falando. Né? ONGs e fundações têm outras formas, né? outras formas, mas
o princípio das certidões em dia, o princípio da certificação e com relação à documentação comprobatória, certificados, é fundamental. É fundamental. Como também ter 3 anos de atuação, né? O CNPJ tem que ter pelo menos 3 anos de atuação para que possa pleitear alguns recursos, né? Esses editais, existem eles de cunho municipal, estadual e federal, os públicos, né? Então, assim, é fundamental para o gestor do terceiro setor ele ter ciência disso. E fundamental investir no núcleo de captação de recursos. É fundamental. É um trabalho que pode elevar o nível da instituição em um curto espaço de tempo, né? Temos exemplos de instituições que vivem exclusivamente de doações, que têm um trabalho brilhante, né? Mas se não tivessem os parceiros pessoas jurídicas, dificilmente teriam o crescimento e uma amplitude do seu trabalho, né? Então, assim, um conselho que eu dou, e é uma forma de atuação nossa, é de transformar a instituição, profissionalizar ela no mais alto nível que você puder, sabe? Principalmente instituir um organograma, um funcionamento homogêneo da instituição, né? Investir em transparência, investir em gestão, isso é fundamental, fundamental, né? Então, assim, você que não conhece o terceiro setor, seja para trabalhar no mundo jurídico do terceiro setor, seja para trabalhar no campo da captação de recursos, seja para ajudar mesmo, porque um estágio que eu fiz quando era estudante de Direito foi justamente no Núcleo de Prática Jurídica Solidária, na ilha, estágio que eu tive muito orgulho e ainda hoje mantenho esse projeto lá, né, em Solidade, de atendimento gratuito da comunidade carente, né, em Solidade e em São Vicente do Seridó, né, porque o terceiro setor ele contagia. Você dá um pouco do tanto que a gente recebe, né? Você se doa um pouco. Eu aconselho isso a todos, certo? Que estão me assistindo aqui, para que, se puderem, compartilhem, certo? O terceiro setor, todas as cidades praticamente têm associações, todas. Campina Grande tem a PAI, Instituto dos Cegos, entre outras, né? Associações que tem um trabalho social relevante e belíssimo, e precisam de ajuda. Então, assim, você que tem interesse em ajudar o próximo, você que é estudante de Direito, você que é formado já, que tem interesse na área, na sua própria cidade, não tem gente precisando, certo? Então, assim, é uma área muito interessante, aconselho a conhecerem, e é um dos campos de atuação do meu escritório, e sinceramente, um dos que eu mais gosto, né? Porque justamente tem esse cunho social, né? Eu fico dizendo que quanto mais a gente trabalha, mais pessoas a gente pode alcançar, né? E também, assim, advogado precisa de recursos para se manter, e é uma área que pleiteia e que pode dar recursos, sim, para o advogado se manter, tá bom? Então, assim, falei um pouco aqui da minha experiência com o terceiro setor. Espero que gostem, se inscrevam, curtam, compartilhem e podem mandar dúvidas, que vai ser um maior prazer responder para vocês, certo? Esses primeiros vídeos, como a gente está de corona, tá tudo informal, né? Talvez quando voltar ao atendimento comum, normal, aí a gente tenta formalizar um pouco mais os vídeos, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus.